Fala galera, tudo bem com vocês? Então aqui novamente para a resolução daquele exercício que eu mostrei para vocês na aula anterior sobre ciclo de Rankine com regeneração. Lembrando que o ciclo de Rankine com regeneração ele vai ter a função de quê? De aumentar a eficiência do meu ciclo de Rankine, certo? Só que como nós vimos, nós temos o ciclo de Rankine com regeneração ideal e também nós temos o real. Aqui nós vamos fazer um exercício sobre o ciclo de Rankine com regeneração real, possuindo então aquele aquecedor que eu mostrei para vocês na última aula. Então ele vai captar uma parte do fluido na forma de líquido mais vapor a uma pressão mais alta e eu vou jogar diretamente da turbina no aquecedor, aqui no ponto 6, como eu estou mostrando para vocês, e a outra parte é uma pressão mais baixa, passando pela turbina de baixa pressão, passando por aqui pelo ponto 7 aqui. Então ele vai fazer aquele mesmo processo que nós tínhamos lá no ciclo de Rankine ideal. Ele vai passar pelo condensador, ele vai estar aqui num estado líquido mais vapor, com uma pressão um pouquinho menor, que eu vou falar aqui o valor dessa pressão no enunciado para vocês. Eu vou passar pelo condensador, o condensador vai passar esse líquido mais vapor para líquido saturado aqui no ponto 1, onde vai passar pela bomba, vai misturar tudo no aquecedor e vai fazer o ciclo normal, como passando aqui por essa segunda bomba que nós temos, certo? Então vamos ler aqui o enunciado para a gente já saber mais ou menos como que a gente vai fazer, os dados que nós temos, e nós vamos seguir aquele passo a passo clássico que eu sempre uso nos exercícios, que é para a gente sempre se ambientar a achar os estados ponto a ponto em cada um deles, para a gente fazer isso com calma, entender qual estado vai ter em cada um dos pontos, na entrada da turbina, na saída de cada uma das turbinas, para depois a gente comece a calcular o que nós temos que calcular, porque aqui não tem saída nesses exercícios. Nós sempre vamos ter que saber todos os estados, as entalpias em cada um dos pontos, porque se nós quisermos saber um rendimento, se nós queremos saber o calor que vai sair pelo condensador, por exemplo, se um ponto puxa o outro, então o estado de um vai puxar o estado de outro, então o melhor a se fazer, por exemplo, numa prova que você for fazer, é você saber determinar os estados em todos os pontos que estiver sendo pedido, certo? Então vamos lá, vamos parar de enrolar aqui e vamos fazer o exercício. Então aqui vamos considerar um ciclo de Rankine regenerativo e eu vou utilizar a água como fluido de trabalho, certo? Então a água, o vapor vai deixar a caldeira, certo? E entrar na turbina com pressão de 4 megapascal e 400 graus Celsius. Então aqui no ponto 5 eu vou ter pressão de 4 megapascal e temperatura de 400 graus Celsius. Então, essa água ela vai se expandir até 400 kPa e parte desse vapor é extraído na turbina com o propósito de aquecer a água de alimentação em um aquecedor de mistura. Então, é exatamente o que ele está falando aqui. Aqui no ponto 6, eu vou extrair parte do vapor de água, certo? Líquido mais vapor, a pressão de 400 kPa, que vai ter a função de quê? De aquecer a água que vai entrar por aqui nesse aquecedor, tá? Então esse regenerador vai juntar essa água líquida que vai vir no ponto 2, junto com a água líquido mais vapor aqui no ponto 6, a ponto de aquecer toda essa mistura, certo? A pressão no aquecedor na água de alimentação é igual a 400 kPa, então ele está me falando aqui que a pressão aqui no ponto 6, ela vai valer 400 kPa, que a gente vai, pelo que a gente já falou, a gente sabe as pressões a partir disso, a gente sabe que um processo que acontece é a pressão constante aqui dentro do aquecedor, certo? Mas o vapor ele não é expandido, eu até escrevi errado aqui, o vapor é extraído, o vapor não extraído, certo? O vapor é extraído aqui que não foi aqui no ponto 6, ele vai ser jogado aqui pela turbina no ponto 7. Certo? No ponto 7 com pressão de 10 kPa. E eu quero saber o rendimento do ciclo, certo? Então, a partir disso, vamos determinar os pontos de dados que nós já temos no enunciado. Então ele falou para a gente que aqui no ponto 5 eu vou ter pressão de 4 megapascal e temperatura de 400 graus Celsius, certo? E ele nos falou também que a temperatura aqui no ponto 6 ela vai valer 400 graus Celsius também. Então o fluido ele vai ser extraído aqui da turbina, aqui para o aquecedor, a 400 graus Celsius antes dele ser misturado aqui dentro do aquecedor,
certo? Ele falou também que a pressão aqui na saída da primeiro estágio da turbina vai ser 400 kPa, certo? Ele falou que a nossa pressão aqui no ponto 6, 400 kPa. E o fluido que não é extraído pela turbina no primeiro estágio, ele vai ser expandido, continuar sendo expandido na turbina até o ponto 7 aqui, até 10 kPa. E a partir disso nós vamos ter que determinar todos os outros estados aqui do nosso ciclo de Rankine com regeneração real. Certo? Então, a partir disso, vamos começar pelo passo 1. Então, como nós já sabemos das questões anteriores, ou seja, nessa questão aqui, como eu estou utilizando vários dados que a gente já utilizou anteriormente no ciclo de Rankine com reaquecimento, no ciclo de Rankine ideal e real também, aqui eu vou pular algumas etapas para o exercício não ficar muito longo, algumas etapas que eu já fiz nos exercícios anteriores. Então, se vocês não lembram mais ou menos como que a gente acha, volta lá rapidinho, é facinho, tá? É só a gente achar alguns pontos em que a gente já conhecia aqui. E os pontos são esses. Eu tenho o H5. Como eu já sei que a pressão ela é 4 MPa e a temperatura é 400 graus Celsius, se a gente for lá na tabela de vapor superaquecido, eu vou ter que o H5 ele vai valer 3.213,6 kJ por quilo. Certo? No ponto 6, onde eu vou ter a pressão... essa pressão e a pressão a 400 kPa e a temperatura a 400 graus Celsius, eu vou ter uma entalpia de 2.685,6 kJ por quilo. Isso é só você procurar uma tabela e você vai achar também, certo? O H7, como eu já falei ali para vocês, a gente já tinha utilizado anteriormente com esse título e com essa pressão, certo? Então, como a gente vai ter uma pressão ali que vai ser igual à pressão no ponto 1, a pressão vai ser igual a pressão 7. Então eu vou ter aqui uma entalpia de 2.144,1 kJ por quilo. Se você não lembra como a gente fez, olha lá nas últimas aulas. E o H1 na saída do condensador, a mesma pressão aqui na saída do ponto 7. Tá? Então a gente tem o 10 kPa, pressão no ponto 1, porque ela vai ser igual à pressão no ponto 7, né? Que no condensador é um processo a pressão constante. Então eu sei que na saída do condensador é líquido saturado, a essa pressão, se a gente for lá na tabela, 191,8 kJ por quilo. Então as únicas coisas que a gente sabe até aqui é isso, e já é bastante coisa, tá? Só que o que a gente vai ter que fazer agora são as partes particulares dos exercícios com relação a ciclo de Rankine com regeneração. Então, e o que a gente sabe aqui? A gente sabe que a pressão no ponto 1 é pressão igual no ponto 7, como eu falei para vocês, por isso que a gente conseguiu determinar o valor da entalpia aqui no ponto 1, que é na saída do condensador. Beleza. Então, o que a gente vai ter que definir também? A gente define o volume específico na saída do condensador, porque vai ser importante naquele processo incompressível que vai acontecer dentro da bomba. Lembrando que, embora nós tenhamos falado que esse ciclo aqui de regeneração ele é real, os processos dentro da bomba, dentro das bombas e dentro das turbinas vão ser considerados também isoentrópicos. E eu vou considerar também o fluido incompressível, assim como os processos dentro da caldeira do aquecedor e do condensador, eu vou considerar como uma pressão constante, certo? Então, a única diferença aqui do ciclo real para o ideal é aquela que eu mostrei para vocês lá na aula. Então, o volume específico vai ser 0,00101 m3 por quilo, eu achei lá na tabela termodinâmica. Certo? Então, agora no passo 2 vai ser determinar o estado no ponto 2, que nós não sabemos ainda. Como nós sabemos, o processo que acontece entre 1 e 2, ele vai acontecer a entropia constante, certo? Então, a entropia no ponto 1 vai ser igual à entropia no ponto 2. Nós sabemos também que a pressão no ponto 2 ela vai ser igual à pressão no ponto 6, porque eu sei que o processo que acontece dentro do aquecedor, ele é a pressão constante. Então, a pressão no ponto 2, a pressão no ponto 6 e a pressão no ponto 3, eu sei que vai valer 400 kPa, como foi dado no enunciado. Certo? E o que mais que nós sabemos aqui? Que o trabalho na bomba, a partir desse processo isentrópico e pelo fluido ser incompressível, eu vou considerar que o volume específico em 1 vai ser igual ao volume específico em 2. Por isso eu posso falar que o trabalho da bomba 1 ele vai ser o V1 vezes o P2 menos o P1. Eu sei o P2, eu sei o P1 e eu sei o V1, então eu sei determinar o trabalho da bomba, que vai dar 0,4 kJ por quilo. É um trabalho bem pequeno comparado com os outros calores que eu vou ter dentro da caldeira, por exemplo, dentro do condensador, mas a gente tem que determinar ele aqui. E o trabalho da bomba ele é dado por 0,4 kJ por quilo. Certo? Então, agora no passo 3,
que ainda não no passo 3, mas eu vou ter que determinar o estado aqui no ponto 2, que eu estava esquecendo de calcular para vocês. Então eu sei que pela primeira lei da termodinâmica, eu sei que a entalpia, o trabalho da bomba vai ser o H2 menos o H1. Então se eu fizer essa conta aqui, o H2, como eu sei o H1 que eu determinei anteriormente aqui, como 191,8, eu sei que o H2 vai valer 192,2 kJ por quilo. Então determinei aqui a entalpia no estado 2, então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui para o ponto 3, onde o que eu sei do ponto 3? Eu sei que o P3 era igual ao P2, que é igual ao P6, como eu falei para vocês, porque o processo dentro do aquecedor ele é a pressão constante, e essa pressão vai valer 400 kPa, como eu estou mostrando ali para vocês, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu sei que esse líquido ele é saturado. Eu sei que na saída do aquecedor, esse líquido vai estar no estado de líquido saturado, como eu mostrei anteriormente lá para vocês naquele diagrama. Com isso, se eu for lá na tabela termodinâmica para líquido saturado, ou seja, título igual a zero, e na pressão de 400 kPa, eu sei que a entalpia da água como líquido saturado, a pressão de 400 kPa, vai valer 604,7 kJ por quilo. E outra propriedade que eu tenho que definir também, porque eu estou falando de um ponto anterior à entrada de uma bomba, eu sei que o volume específico também é 0,001084 metros cúbicos por quilo. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou querer depois determinar o estado aqui no ponto 4, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no ponto 2, só que agora para a bomba 2. Então o que eu faço aqui? Eu vou determinar primeiro o valor da fração mássica daqui que vai escoar saindo da turbina. Lembrando o que é a fração mássica? A fração mássica é a razão entre a quantidade de massa que está saindo aqui pelo ponto 6 e a massa total que eu tinha anteriormente. Ou seja, uma parte está vindo para 6 e outra parte está vindo para 7. E a razão entre o que está vindo para 6 dividido pela massa total que está vindo ali em 5, ela é dada como Y, que eu vou chamar de fração mássica, que vai ser importante para a hora que eu determinar os estados no ponto e nos outros pontos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aplicando a primeira lei da termodinâmica, como eu já mostrei para vocês, eu faço que a fração mássica que está vezes a entalpia de 6, certo? Então, como eu sei, eu não tenho a fração mássica total entrando, a entalpia total entrando aqui. Por isso eu tenho que multiplicar ela pela fração mássica, porque ela está relacionada com a massa que está entrando aqui no aquecedor. Menos o tanto que está entrando aqui no condensador, aqui no ponto 2, por que 1 menos Y? Porque aqui está entrando a fração total, fração Y. Então eu sei que o resto que não veio para cá, da vazão mássica que tinha vindo em 5, ela está vindo aqui em 6. Certo? Então, o que não está vindo em 6, ela está vindo em 7, na verdade. E aí, a hora que ela entra no aquecedor, ela se torna uma só. Tanto a massa quanto a energia, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a parcela que está entrando aqui no ponto 2, eu vou multiplicar por 1 menos Y, tá? Que é a fração mássica. Que vai ser igual à energia total que vai sair aqui no ponto 3. E como eu já sei o valor de H3 e já sei também o valor de H2, e também o valor de H6, para eu determinar o valor da fração mássica, é só eu fazer essa continha que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, e a fração mássica é 0,1654. Então, 16% da vazão mássica que estava vindo aqui em 5, ela vai estar vindo aqui em 6. O resto, que é 83,46% mais ou menos, vai estar vindo aqui em 7. Então, a maior quantidade de massa que está saindo daqui, ela está vindo para o ponto 7. Certo? Então, com esse valor aqui agora, eu posso determinar o estado no ponto 4, que nem eu já tinha falado anteriormente para vocês. Certo? Então, como eu já determinei o valor de V3 e eu sei o valor de P3 e eu sei o valor de P4, por que eu sei o valor de P4? Porque ele vai ser igual ao P5, porque o processo dentro da caldeira acontece a pressão constante. Então, como eu sei o valor de P5 e eu sei o valor de P4, eu sei o valor de P4 e agora para eu achar o valor de H4, eu vou ter que fazer aquele mesmo esquema de trabalho na bomba, onde o V3 ele é igual ao P4 menos o P3. Então, fazendo essa continha aqui, eu chego que o trabalho na bomba 2 vai valer 3,9 kJ por quilo. Certo, pessoal? Então, agora com isso eu já posso determinar o valor da entalpia no ponto 4. Então, H4 menos H3 vai ser igual ao trabalho da bomba. Então, o H4 vai ser 608,6 kJ por quilo. Certo, pessoal? Então, conseguimos determinar o estado no ponto 4. Então, qual que vai ser agora o nosso passo? Determinar o trabalho na turbina. Porque com isso eu já consegui determinar
todos os pontos de interesse que eu queria, todos os estados. Lembrando que inicialmente no exercício eu já tinha determinado 4 entalpias dos exercícios anteriores, certo? Então aqui agora eu só utilizei esse meu tempo para determinar os estados que eu não sabia. Então eu vou determinar agora o trabalho na turbina, como eu mostrei no exercício lá na aula para vocês. Para eu terminar o trabalho na turbina, eu pego o H5 menos o H6, tá? Que vai ser aquele trabalho que vai acontecer entre a entrada da turbina e o primeiro estágio dela, mais a parcela que está saindo pelo ponto 7, certo? Então, aí fazendo essa conta, eu chego que o trabalho na turbina vai ser 979,9 kJ por quilo. E esse é o trabalho total realizado pela turbina. Na verdade, é gerado pela turbina. Então, eu estou gerando 979,9 kJ por quilo de massa, por quilo de água que passa por ali. Certo? Então, no passo 7, eu vou determinar o calor na caldeira. E como que eu faço com o calor na caldeira? Eu vou fazer o H5 menos H4. Como eu sei o valor dos dois, que eu já tinha determinado antes, ele vai ser igual a 2.605,0 kJ por quilo. Então, para eu determinar o rendimento, eu vou ter que pegar o trabalho líquido, certo? Então, eu vou ter que pegar o trabalho da turbina, menos o trabalho das duas bombas, certo? Só que compensando a quantidade de massa que cada um vai passar, dividido pelo calor total na turbina. Por que aqui eu multipliquei o trabalho da bomba 1 por 1 menos a fração máxima? Porque eu sei que na bomba 1, eu não passo aquela quantidade total de massa que eu tinha inicialmente. Eu só passo uma parcela delas, certo? Então tudo isso vai estar relacionado com a quantidade de massa que vai estar passando pela bomba 1. E como eu já determinei isso lá no passo 4, então o rendimento vai ser, como eu já tenho todos esses valores, o rendimento ele vai ser 37,5%. Então, lembrando, vamos fazer uma emaranhada aqui de tudo que a gente viu nesse exercício aqui. Determinamos todos os estados em todos os pontos. E a única diferença do que nós temos anterior dos outros exercícios de ciclo de Rankine é que aqui eu vou ter que relacionar a quantidade de massa que vai sair pelo primeiro estágio da turbina e o segundo estágio para eu determinar todo aquele balanço de energia que vai acontecer dentro do aquecedor. Lembrando que o processo no aquecedor ele acontece a pressão constante. E isso é muito importante, pessoal. Qualquer coisa vocês lembrem naquele diagrama termodinâmico, diagrama TS, para a gente conseguir determinar todos os pontos do ciclo, quais os processos que acontecem a pressão constante. Isso é muito importante para a gente. Certo, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.